Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos aqui novamente reunidos para celebrar o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus fiel e verdadeiro, nosso Criador. Hoje, domingo, dia de adorar o Senhor, dia que o Senhor reservou para que nós, seu povo, estejamos em adoração, rendendo adoração ao Senhor Jesus. E vamos iniciar esse culto com a leitura da palavra do Senhor no Salmo 95. E esse salmo é um convite para adorarmos o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém. Vinde adorar o Senhor. Vinde, adoremos, ajoelhemos e nos prostremos diante do nosso Deus, o Deus de toda a terra. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele fala algo tremendo. Ele fala ali que ele está procurando, Jesus fala, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Assim Jesus falou, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus nos criou para adorar ao Senhor. Deus nos criou para nós rendermos adoração ao Senhor. E Ele procura onde estão esses seus filhos, onde estão esses que são os adoradores que Ele criou. Que Ele possa encontrar em nós, em você e em mim, o verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Aquele que adora o Senhor em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Não importa se o tempo está bom ou se o tempo está ruim. Não importa se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. O Senhor quer ser adorado em todas as circunstâncias. Porque Ele é o Deus supremo sobre toda a terra. E Ele está acima das circunstâncias. Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Ele é poderoso para mudar a sorte da nossa vida. Ele tem todo o poder. Ele quer que a gente creia e o adore. E o adore. Assim como fez Abacuque, que estava passando por um tempo difícil de provações extremas, mas ele não deixou de adorar o Senhor. Abacuque 3:17 diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Aleluias! Então, Abacuque passava por uma situação extremamente difícil, mas ele adorava ao Senhor. E é assim que Deus quer que nós estejamos perante Ele, o adorando,
não importa a pandemia, não importa o inverno, o Senhor espera que estejamos perante Ele, rendendo, prostrados, rendendo adoração. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa palavra entendemos que o Senhor não quer que nós nos conformemos, que nós tomemos a forma desse século, que nós façamos o que a sociedade está falando, que nós não entremos no desespero, no pânico da sociedade, na depressão da sociedade, no luxo da sociedade, que não leva a nada, mas que nós nos voltemos para o Senhor e o adoremos. Amém? E é dessa forma que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? No capítulo 2 e os versículos 4 e 5 diz: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, o que diz a palavra aqui na carta de Pedro? Que ele está nos admoestando para nos chegarmos à pedra que vive. Qual é a pedra que vive? Jesus Cristo, que foi rejeitada pelos homens, pela sociedade, mas para com Deus, pedra eleita e preciosa. E nós somos pedras também vivas, que formam a igreja espiritual, edifício, a casa espiritual. Assim como Jesus é a pedra principal nessa casa espiritual, nós somos as demais pedras preciosas, pedras vivas, que nós juntos, unidos, formamos a casa espiritual. Com um propósito. Qual propósito? Oferecer a Deus sacrifícios espirituais através de Jesus. Que sacrifícios? Sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de ações de graças ao Senhor, sacrifício de proclamar o nome do Senhor, sacrifício de proclamar, de exaltar, proclamar as virtudes, o poder de Deus na nossa geração, para aqueles que nos cercam. Amém? E em 1 Coríntios 3,16, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 16, diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluias! Que tremenda essa palavra! Nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos da parte de Deus o Espírito Santo que habita em nós. Deus veio habitar em nós, Ele habita dentro de nós. Por isso nós nunca vamos estar sós, nunca abandonados, como Jesus prometeu, porque temos dentro de nós o Espírito de Deus, habitando, morando em nós. E o Espírito Santo de Deus, que está conosco, é o nosso consolador, o nosso ajudador, e é Ele que nos leva a adorar ao Senhor. Meu amado irmão, o Espírito de Deus que está dentro de ti, quer ser seu amigo, seu conselheiro,
seu Paracleto. Ore a Ele e invoque o nome do Espírito Santo para que Ele te leve até a sala do trono para adorar o Senhor, para que te leve a Jesus para adorar o Senhor, para levar a adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que o Senhor possa encontrar em nós os verdadeiros adoradores que Ele está procurando. Que Ele possa achar adoração em nós, mesmo em meio à pandemia, mesmo em situações mais desfavoráveis. Que Ele possa encontrar em nós os verdadeiros adoradores. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós nesse domingo. Obrigada, Senhor, porque podemos te render adoração. Nada nos impede de adorar o Senhor. Não há nenhum impedimento de nós chegarmos a Ti e Te adorarmos. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos ajuda, que nos leva a adorar o Senhor. Espírito Santo de Deus, leva cada vida aqui, cada pedra preciosa aqui que está ouvindo esse culto, cada pedra preciosa que está aqui perante Ti, leva a adorar o Senhor, a se prostrar perante Ti, a Te render ações de graça, que possamos responder sim a esse convite do salmista. Vinde, ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.